Muito boa noite para você que está ligado na Papum TV Bet Nacional. Falamos direto aqui do estádio Batistão, na cidade de Aracaju, onde o Paysandu encerrou a sua participação na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, diante da equipe do Confiança. O Paysandu que já estava classificado com uma rodada de antecedência e agora foca no quadrangular decisivo da competição. A gente vai bater um papo com o Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico da equipe, que hoje comandou o Paysandu à beira de campo, em função da suspensão do técnico aí dos Anjos. E Guilherme, boa noite. Qual a avaliação que você faz desse jogo que encerrou aí a participação do Paysandu nessa primeira fase da competição? Boa noite. Um jogo um pouco atípico, em função de 7 mudanças da nossa parte, mudanças estratégicas em função de cartões, em função da gente poder fazer algumas observações que a gente não teve tanta oportunidade em função das circunstâncias da competição. Dito isso, nós não tivemos um primeiro tempo dentro daquilo que é a nossa característica, principalmente com a bola, Com a bola, nós fomos uma equipe um pouco lenta dentro daquilo que a gente projeta para jogo, uma equipe com uma saída de bola muito lenta, principalmente na hora de transitar de lado para lado de campo. Fomos para o intervalo, conseguimos acertar um pouco isso e com as mudanças também, naturalmente, fizemos um grande segundo tempo. Acho que o gol não saiu por uma questão de detalhe mesmo. Tivemos a entrada de alguns jogadores super interessantes, que eu não tenho dúvida que vão contribuir. Nós preparamos alguns atletas psicologicamente, mentalmente, principalmente taticamente e fisicamente. A exemplo é o Juninho. E esses atletas deram resposta, Todas as pessoas tinham uma ânsia muito grande de ver Roger, de ver Juninho dentro do campo, E esses meninos se prepararam, porque o nível exigido, ele é muito grande, E a gente precisava de uma dedicação muito grande por parte deles para a gente poder ter realmente eles a melhor condição para que eles demonstrassem toda a qualidade, e acho que hoje alguns desses atletas conseguiram demonstrar essa capacidade. Além do Juninho e do Roger, como você citou, o que mais dá para tirar de positivo dessa partida, embora o resultado positivo não tenha vindo? Olha, acredito que, independente do resultado positivo, nós não escolhemos, nós não temos a oportunidade de escolher grupo, de classificação. Porém, o resultado nos trouxe para um grupo que tem algo muito positivo para nós, que é campos de qualidade. Então a gente vai conseguir jogar futebol. Nós somos muito críticos com relação aos campos que a gente enfrenta fora de casa, porque muitas vezes eles propiciam um jogo totalmente diferente daquilo que é a realidade de um futebol bem jogado. Então isso vai facilitar. E com relação às questões técnicas, o que foi de positivo foi poder fazer algumas observações que serão decisivas para a nossa reta final, em termos de tomada de decisão de jogo a jogo, de substituições. A gente hoje consegue enxergar o grupo quase que como um todo, com alguma minutagem ou alguma coisa a demonstrar para nós, para que a gente possa tomar as melhores decisões na sequência. Guilherme, se não me falha a memória, foram 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nesses 9 jogos à frente da comissão técnica comandada pelo professor Ali dos Anjos, com você e Marcelo ali, na beira do campo. E qual a avaliação que vocês fazem desse aproveitamento? Chegaram aqui em um momento delicadíssimo do Paysandu na competição, na temporada, e de repente conseguiram o principal objetivo nesse momento, que era a classificação. Olha, muito importante você tocar nesse ponto, porque nós viemos trabalhando com os atletas nos últimos 3 jogos o aspecto de que nós já parece que a gente está num ambiente muito positivo, que tudo está muito bom, que agora o nível de exigência, inclusive externa e às vezes interna, é muito grande. Não se pode perder, não se pode, tem que ter atenção, está tudo um nível de exigência muito alto, e a gente tem que lembrar de quando a gente chegou aqui, de quando o grupo, juntamente conosco, perdeu aquele jogo do Brusque, quais eram as expectativas do clube. A expectativa era simplesmente livrar. E esse grupo reagiu de uma maneira sensacional. Obviamente nós não vamos nos contentar. A gente veio em busca de um acesso. O professor e nós da comissão, que principalmente que chegamos, em momento algum falamos em rebaixamento aqui dentro. Porém, o que ocorreu naquela época, aquela sensação da dificuldade, ela não pode ser nunca esquecida.
porque essa é a humildade que a gente precisa para passar pelos adversários, como a gente conseguiu passar e classificar dentro de uma circunstância que ninguém imaginava. E agora, nessa reta final, nesse quadrangular aí, faltando 6 jogos, a comissão técnica ganha 2 opções, né? Alencar e Mirandinha, 2 atletas recém-contratados. O que o torcedor pode esperar desses 2 jogadores? Olha, são 2 jogadores que a gente conseguiu buscar dentro do mercado, né? As oportunidades de mercado não estavam muito grandes, naturalmente, em função do momento. Porém, o Mirandinha é um jogador, a exemplo, que nós já queríamos trabalhar com ele em outras equipes e com certeza vai ser um jogador que vai agregar muito. O Alencar também é um jogador super interessante, porém é um jovem, é um jogador inclusive para futuro dentro do clube, se ele assim desenvolver. Mas eu acredito que eles vêm sim para somar numa reta final super importante, né? Principalmente o Mirandinha, que é um jogador que já tem um nível de experiência um pouco maior nesse tipo de circunstância.